Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a diferença entre o reino de Deus e o reino do mundo. Existe uma diferença e essa diferença está bem clara nas Sagradas Escrituras, principalmente nos Evangelhos. A partir do momento que Jesus veio ao mundo, ele trouxe para nós a mensagem do reino de Deus, a mensagem das boas novas, a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, ela faz um contraste com o mundo. O reino de Deus, nas palavras de Jesus, faz oposição ao mundo e vice-versa. São duas coisas diferentes, são duas coisas que não se misturam. É água e óleo. De um lado está o reino de Deus e do outro lado está o reino do mundo. Existe uma separação entre essas duas realidades. E nós, seres humanos, ou nós estamos do lado de cá, ou nós estamos do lado de lá. Não podemos estar transitando ao mesmo tempo de um lugar a outro. Nós temos que tomar a nossa decisão. Ou estamos do lado do reino de Deus, ou estamos do lado do reino do mundo. O próprio Senhor Jesus disse uma certa feita as seguintes palavras: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Esta é uma palavra que significa riqueza, que tem tudo a ver com as coisas do mundo. Porque no mundo as pessoas buscam fama, no mundo as pessoas buscam status, no mundo as pessoas buscam riquezas. O Senhor Jesus incentiva os seus discípulos, seus seguidores, constantemente a desejarem o reino de Deus. Na própria oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensina na oração as seguintes palavras: venha a nós o vosso reino. E o reino de Deus, visto daqui, deste mundo, parece ser algo frágil, parece ser algo fraco, parece ser algo sem sentido. E Jesus transmite esta ideia nas parábolas do reino de Deus. Por exemplo, na parábola que Jesus fala da mulher que perde a sua moeda dentro da sua casa, que perde a dracma e que ela vai varrendo a casa ali, toda aquela casa, para achar uma dracma. E após achar aquela moedinha que era chamada de dracma, que não tinha assim muito valor, vamos dizer assim, que não era algo assim tão valioso, mas para aquela mulher era algo de valor. E quando ela achou aquela dracma perdida, ela chamou as vizinhas, chamou as amigas e fez um banquete ali, porque ela havia achado a sua dracma perdida. Veja, assim é o reino de Deus. O reino de Deus, aos olhos do mundo, aqui no nosso mundo, não possui valor, não possui status de glória, não possui status, riquezas, impérios, conquistas materiais, mas sim em algo espiritual. O próprio Jesus várias vezes faz esta distinção entre o reino de Deus e o reino do mundo. O próprio Jesus diz: eu não tenho nada a ver com este mundo. Eu não tenho nada a ver com as coisas do mundo. A minha conversa é sobre Deus, a minha fala, a minha conversa é sobre o reino de Deus. O meu pensamento está no reino de Deus. Tudo que eu faço e falo está ligado ao reino de Deus e não a este mundo. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Por quê? Porque vós não sois do mundo. Vós não pertenceis a este lugar. O vosso reino não é daqui. A vossa pátria não é aqui. A vossa pátria está nos céus. A vossa Jerusalém não é a Jerusalém terrena, mas sim a Jerusalém celestial. Ainda falando sobre o mundo, o próprio Senhor Jesus disse que quem governa o mundo não era ele. Quem governa o mundo não é Deus.
Deus não governa o mundo. As palavras do apóstolo São João, em sua primeira carta, em sua primeira epístola, se não me falha a memória, não me lembro, recordo o capítulo e o versículo, mas ele diz: o mundo jaz no maligno, o mundo está mergulhado e sob o comando do maligno. Então, quem governa aqui no mundo, quem governa o mundo não é Deus. Quem governa o mundo é o diabo, é Satanás. O próprio Jesus chama este ser maléfico de príncipe deste mundo. Satanás é o príncipe deste mundo, é ele quem governa este mundo. E o que é o mundo? As pessoas falam, o que é o mundo, hein? O mundo é o sistema de coisas, é o que está por trás das coisas. Este é o mundo. O mundo, ele governa, ele é manipulador, ele manipula. E o diabo é o senhor do mundo. Se não fosse isso, se não fosse assim, quando Jesus estava lá no deserto sendo tentado pelo diabo, o que o diabo fez? O diabo levou Jesus até um lugar elevado, mostrou para Jesus todos os reinos que havia neste mundo e disse para Jesus: se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, isto tudo será seu, eu te darei tudo isso. E Jesus disse para ele o quê? Para trás de mim, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Arreda-te de mim, Satanás, porque tu só entendes das coisas deste mundo, porque das coisas de Deus você não entende e das coisas de Deus você é oposição. Ainda falando sobre o mundo, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos uma certa vez que no mundo quem manda é o Senhor, que no mundo quem manda é aquele que dá ordens, é o patrão, é o cabeça, é aquele que está sob o poder, é aquele que está sobre a autoridade. Aí Jesus conclui dizendo aos seus discípulos: mas entre vós não será assim, porque no reino de Deus, quem quer ser Senhor, quem quer ser mestre, quem quer exercer autoridade, quem quer exercer algum poder, deve primeiramente ser humilde, deve primeiramente se humilhar, deve primeiramente servir aos outros. E então, no reino de Deus, para você ser grande, você precisa ser pequeno. É diferente. No mundo, não. No mundo, para você ser grande, você tem que impor respeito, você tem que impor autoridade sobre os outros. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, você é que tem que servir os outros. Você é o servo. Você é o empregado. Você tem que estar sempre pronto para servir, para ajudar, para auxiliar os outros. Quem que está no governo do mundo? Quem comanda o mundo? Quem são as elites? Quem são os grandes poderosos? Quem está no comando das leis? Quem está no comando das nações? Quem são os governadores, os presidentes? Você pode perceber que a maioria não tem temor de Deus. A grande maioria esmagadora destas pessoas no mundo hoje, que estão no poder, que estão lá no topo da pirâmide, não tem nenhum temor de Deus. Ora, porque se o mundo fosse de Deus, você acha que o mundo teria crucificado Jesus? E não são estas palavras do próprio Senhor Jesus? O meu reino não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, os meus servos pelejariam em meu favor. E se eu quisesse, eu poderia clamar a Deus aqui agora, clamar ao Pai. Ele me enviaria 12 legiões de anjos para me ajudar, para me auxiliar aqui.
Mas como o meu reino não é deste mundo, por isto mesmo que eu estou sendo preso, por isto mesmo estou sendo levado para ser julgado por vocês, homens. Mas saibam, embora vocês possuem alguma autoridade aqui neste mundo, há uma autoridade maior, e esta autoridade é o meu Pai que está nos céus, é Deus. Então, como eu disse, o reino de Deus está nas simples coisas, está nos simples gestos das pessoas, está nos sentimentos, nas virtudes que são manifestadas nas pessoas através de Deus. Tudo o que é do mundo é do mal, tudo o que é do mundo é do maligno. Até mesmo a ciência do mundo, até mesmo a sabedoria do mundo é do maligno. A Bíblia diz que a sabedoria do mundo é do maligno e animal. Mas a sabedoria de Deus, que vem dos céus, que desce do Pai das luzes, esta sim é perfeita. A palavra de Deus diz também que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Todas as coisas maléficas e ruins que acontecem no mundo não é culpa de Deus. É culpa dos próprios homens que optaram amar mais o mundo do que a Deus. Por isso Jesus incentiva os seus discípulos a serem a luz do mundo e o sal da terra. Luz para iluminar e sal para salgar, para não deixar apodrecer. O sal, na antiguidade, era usado para conservar os alimentos. Então, nós, como luz do mundo, como sal desta terra, estamos aqui para trazer luz, estamos aqui para que o mundo seja influenciado pelos discípulos de Jesus, pelos filhos de Deus que estão aqui neste mundo. Isto me faz recordar também uma passagem que Jesus diz na oração que Jesus faz pelos seus discípulos lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 17, se não me falha a memória, quando Jesus diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque o mundo é mal. E o que há no mundo é mal, é do maligno. Não é de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro dos nossos corações. Por isso, nossas atitudes devem ser diferentes. Por isso, nossas maneira de ser, nossa forma de viver deve ser diferente. Se você quiser saber mais sobre esse negócio de mundo, do reino do mundo, leia o evangelho que escreveu João. João é o evangelista que mais escreveu a palavra mundo. Ele escreveu mundo várias vezes. Ele traz essa conotação no seu evangelho e nas suas epístolas, esta ideia do mundo mal, do mundo maligno, do mundo que não tem nada a ver, que não tem parte nenhuma com Deus. Porque veja só, quando Jesus foi julgado aqui, quem estava no governo? Os romanos. Quem era o imperador? César. Estes homens temiam a Deus? Não. Estes homens que julgaram Jesus ali, temiam a Deus? Não. Quem estava na elite da religião na época? Os fariseus, os saduceus, os escribas. E estas pessoas que estavam no poder religioso da época, era de Deus? Não. Até mesmo, por incrível que pareça, muitos dos líderes mundiais, não só na área política, como até mesmo na área religiosa, muitos dos líderes políticos e religiosos que estão no poder supremo, muitos deles, ou a maioria deles, a grande maioria, não é de Deus, não tem temor de Deus. E se Jesus viesse aqui de novo, ele seria crucificado novamente por estes líderes políticos,
estadistas e religiosos. Seria Jesus novamente crucificado por estas mesmas pessoas. Porque o diabo está no comando do mundo, o diabo está no comando deste mundo. Mas Deus é maior. Deus está no comando de todas as coisas que estão nos céus, na terra e debaixo do mar, onde há vida, onde há algum tipo de vida, alguma espécie de vida, animal, vegetal, espiritual, que seja. Deus está no controle e no comando de todas as coisas. E os filhos de Deus, embora padeçam neste mundo, embora sofram neste mundo, têm a promessa que no mundo vindouro, no mundo do futuro, neste mundo, neste novo céus e nova terra que Deus estará preparando para os seus filhos, será um lugar de alegria, de gozo, de paz. E todos aqueles que fizeram a vontade de Deus, que não se dobraram diante deste mundo, vão herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Bom, meus amigos, o vídeo já se estendeu bastante aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço fraterno a todos. Que Deus abençoe. Nos vemos aí no próximo vídeo, se Deus permitir. Fiquem todos com Deus.